A inteligência artificial veio para facilitar a nossa vida. E a criação de sites não seria diferente. Eu sou Robson Oliveira, eu sou criador de sites, faço sites há mais de 10 anos. Tenho ampla experiência para mostrar para você como é possível você fazer um site totalmente com inteligência artificial. Eu faço sites utilizando inteligência artificial? Não exatamente, eu utilizo inteligência artificial para criar imagens e outras coisas. Mas o objetivo aqui é mostrar para você que é possível você mesmo fazer aí da sua casa, utilizando uma hospedagem que tem uma funcionalidade bem interessante. E já vou avisar que vou deixar o link aqui embaixo dessa hospedagem para você acessar, vou explicar mais detalhes ao longo do vídeo, por isso você deve ficar até o final, beleza? Se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, comenta aqui embaixo, olha o foguete, para eu saber que você é uma pessoa totalmente interessada nessa área. Vou utilizar principalmente essa inteligência artificial do Hostinger, mais o ChatGPT para a gente criar algumas coisas ali. E aí você vai ver que de fato é possível, só que não é exatamente o caminho mais perfeito, ou o melhor caminho possível, tá? Se você quiser contratar meu serviço de criação de páginas, o link vai estar aqui embaixo também, beleza? Vamos lá. Como é bem explicado, no meu link aqui embaixo, você vai ter acesso ao Hostinger com um preço espetacular. Nesse caso, eu vou te recomendar principalmente os planos Premium e Business, caso você tenha um site um pouco mais robusto. Mas se for o seu primeiro site, uma coisa inicial apenas para teste, colocar alguma coisa no ar aí, seja um produto ou serviço, você pode optar pelo plano Single. Eu só não tenho como confirmar com absoluta certeza se você consegue de fato fazer o site com o plano Single. Então, nesse caso, para ter certeza, você teria os planos Premium e Business, que aí você tem a confirmação de que você consegue criar o site com inteligência artificial. Eu vou mostrar para você ao longo desse vídeo como é que você faz depois a conexão com o seu domínio, que aí você vai pegar essas informações e vai jogar lá no registro.br e você vai entender tudo isso aí, tá bem? Voltamos então para o nosso painel do Hostinger. Esse vai ser o seu layout inicial. Você vai vir aqui em sites e você vai colocar a lista de sites. Você provavelmente não vai ter nenhum site, mas, nesse caso, você vai vir então aqui ó, em adicionar site. Clicando no adicionar site, você clica no criador de sites do Hostinger. Tem esse outro site Horizons aqui também, que no caso ele funciona para criar WebEx, ferramentas e softwares. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, mas assim, eu vou admitir que não deu muito certo, não, eu tive que descartar. Mas enfim, eu vou então clicar aqui no criador de sites do Hostinger, que é aqui que nós vamos fazer e é aqui que começa a nossa jornada. Não se assuste, você vai se deparar com essa interface, porém aqui você vai ter algumas possibilidades para você não ter que fazer tudo do zero, porque às vezes você talvez não seja uma pessoa que tenha uma ampla experiência em criação de site, não entenda aquelas nuances que são exatamente coisas que você só aprende com o tempo. Se você quiser, de fato, aprender a criar sites de forma profissional, do zero, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento, você vai conseguir prestar esse serviço ganhando aí, em média de 7 a 10 mil reais por mês, que é como eu já faço aí há alguns anos. Você vai clicar aqui embaixo, porque você vai ter o link de acesso ao Página Cinematográfica, que é o meu curso, onde eu ensino você a fazer isso, tá vendo? Do contrário, você vai aprender a fazer isso aqui, mas aqui você vai fazer de uma forma mais casual. Você não consegue conseguir os mesmos resultados potenciais se você fizer dessa forma. E vou te mostrar daqui a pouco para provar que isso é verdade, quando você perceber que você tem algumas limitações quando você faz apenas utilizando a inteligência artificial. Mas desculpa, eu não estou te julgando. Eu só estou te falando que você tem um passo além e que se você não quiser se limitar às coisas mais básicas, você vai clicar no link aqui embaixo e se inscrever na minha lista de espera. Posso contar com sua inscrição lá, né? Bom, basicamente você tem esse painel. Então, eu posso colocar primeiro tudo aqui no nome da minha marca, que seria Agência Isseract, que aí eu não vou colocar o prompt aqui ainda. Por quê? Porque eu vou te mostrar primeiro qual que é o objetivo. O objetivo é tentar reproduzir uma coisa nesse estilo, nesse nível de página, só que obviamente isso não vai ser exatamente fácil, porque que você tem muitas especificidades que eu tive que poder fazer na hora que eu conectava uma informação para outra. Então eu tinha que pegar as informações necessárias que eu teria para justamente trazê-las aqui. Dito isso, então, eu tenho a facilidade aqui de, por exemplo, utilizar templates prontos. Eu vou abrir os templates prontos aqui para você entender. Então, antes de utilizarmos aqui qualquer tipo de prompt, vamos primeiro pelos templates, que aí você vai entender mais ou menos como é que eles funcionam e como que eles podem facilitar a sua vida nessa criação aqui. Bom, você tem aqui, por exemplo, testar criador de sites com IA. Você pode utilizar eles direto aqui, que no caso você vai acabar voltando para esse painel, enfim, é redundante. Através dos templates, você também consegue personalizar eles com inteligência artificial. E é essa a questão que você pode utilizar aí. Por exemplo, dentro do meu nicho, algumas coisas interessantes dentro desses tipos de templates possíveis aqui seriam principalmente os templates de tecnologia, vou abrir aqui, e talvez de, não tem especificamente de design, né, mas tem de portfólio. Portfólio também pode servir mais ou menos ali para o que eu faço. E aí, você já tem aqui alguns templates, e aí você pode explorar eles. E nesse caso, você explora esses templates com atenção aos detalhes, porque aí você tem que encontrar aquele que esteja mais de acordo com o que você quer especificamente.
Então, suponhamos que você tem um restaurante e quer fazer o site para o seu restaurante. Então, você vai clicar aqui, você vai vir e você vai ter aqui esses templates de restaurante também. Então, as possibilidades são muitas. Nesse caso aqui, eu estou utilizando os templates de tecnologia. Cadê os templates de portfólio? Que também servem para mim. Por exemplo, esse aqui parece interessante. Então, eu vou clicar aqui em visualizar ele, e com ele visualizado, você vai ter algumas coisas, e aí você já começa a perceber o seguinte: são templates, significa o quê? Que são coisas mais básicas, são coisas mais simples, são bem aquela coisa assim, bem... É o raso do raso do raso, mas se ele te atende de alguma maneira, tudo bem. Você consegue, inclusive, visualizar ele aqui do ponto de vista de mobile, a responsividade dele, porque é muito importante que o seu site esteja justamente ali focado no mobile, que é onde a maioria dos acessos vão ocorrer, principalmente se você colocar esse site na sua biografia do Instagram. Se nós temos isso aqui como prerrogativa, nada melhor do que nós pegarmos justamente isso aqui como uma base, tá? Então, você tem esses aqui que são templates básicos e você tem um trabalho profissional. Então, aqui você já começa a colocar na balança e consegue aí diferenciar uma coisa da outra. Bom, dito tudo isso, eu vou selecionar um template aqui, eu vou selecionar qualquer um, porque nesse caso não vai fazer muita diferença, porque eu já sei criar os sites, mas eu vou colocar aqui em visualizar, e aqui eu vou pegar e vou clicar em começar a criar, que é a partir daqui que tem a nossa primeira via de possibilidade aqui. Eu vou pegar um outro template um pouco mais simples aqui, e esse aqui, no caso, ele tem algumas características que me atraem mais, apesar dele ser assim, bem simples, raso, 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 ele é tipo, literalmente raso. Ele só vai servir para aquela situação específica em que você quer uma situação muito específica. Então, assim, é o recorte, recorte, recorte. Mas, de qualquer forma, vamos clicar em começar a criar. E aí, nesse caso, na hora que eu clico aqui, ó, ele já me exige o prompt. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, agência Tesseract, que seria aquele objeto tesserato, né, o objeto em cubo em 4 dimensões. Para quem não sabe, eu sou fogueteiro raiz, então tudo que tem a ver com espaço sideral eu gosto, tá? E aí, eu vou criar então um prompt, mas eu não quero necessariamente ter que escrever no prompt, porque escrever prompt é uma tristeza. Eu gosto de escrever meus próprios prompts, não gosto de prompts prontos, porém, às vezes você não tem outra opção. Então, eu vou clicar aqui, ó, vou colocar em adicionar fotos, eu vou trazer aquela foto ali, deixa eu ver se vai caber, talvez essa imagem seja grande demais para ele fazer a leitura. E eu vou colocar o seguinte: crie um prompt resumido, utilizando a imagem em anexo como referência, onde você vai me ajudar a criar uma landing page com inteligência artificial, considerando limitações, mas faça com que esse prompt já traga a copy resumida e considere as principais informações dessa imagem, incluindo paleta de cores e estilos de design para compor essa landing page. Então eu fiz esse prompt aqui, de modo que ele vai servir de guia. Mas eu vou copiar ele aqui primeiro, porque eu não tenho certeza se ele vai conseguir fazer a leitura dessa imagem, que ela é muito alta. Às vezes ela pode ir em baixa qualidade, vamos ver isso primeiro. Então eu vou trazer aqui, que eu estou utilizando o ChatGPT gratuito mesmo. Ele trouxe aqui para mim o prompt. No caso o prompt estiver até bem resolvido. E aí, o que eu estou querendo dizer? Porque aqui, no caso, eu peguei essa imagem aqui. Então, essa vai ser a primeira informação que eu vou te passar, muito importante. Pega uma imagem de referência em que você consegue fazer o print screen dela, ou então, pelo menos, pega o link dessa imagem e coloca lá no ChatGPT para ele pegar essas informações, tá? Você pode, literalmente, pegar o link aqui e, ao invés de você colocar a imagem, na hora de montar o seu prompt no ChatGPT, você vai colocar exatamente o link dessa landing page, o site de referência que você tem. Então aqui eu tenho o meu prompt, vamos ver se esse prompt todo vai caber lá. Se ele não couber, vai ser um pouco de choro, que é provável que não cabe, tá? Então vamos... são 700 caracteres. Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu só ter essa parte aqui, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, personalizar template. Aí, aqui nós já estamos utilizando a inteligência artificial deles para fazer a leitura, e eu estou de dedos cruzados aqui para sair um resultado legal. Você observa comigo o seguinte, foi esse resultado que ele trouxe para mim. Então ele já colocou uma imagem aqui. E aí você tem a landing page da maneira mais rasa possível. E é isso que eu estou dizendo, galera. Não tem como exigirmos muito de inteligência artificial justamente por isso, tá? Então, nesse primeiro ponto, nós temos essa aqui. Já é possível você fazer as edições dela. Se você quiser que eu te ensine a fazer a edição dessa landing page, eu vou ter que fazer uma aula separada para que essa aula não fique muito longa. Eu tenho que te ensinar como é que você cria a landing page. Agora, como é que você edita já é uma outra coisa. Eu, então, vou voltar aqui para nós colocarmos esse mesmo prompt no criador do zero. Então, aqui não tem template nenhum.
Então, nesse outro teste, nós vamos fazer justamente a mesma coisa, só que aqui você não vai ter o template de referência. Então, com isso em mãos, vamos então fazer aqui, vai. Nesse caso, eu estou naquele outro painel anterior que nós estávamos antes, que eu não havia colocado ainda. E aqui é bastante rápido, porque na verdade ele só vai pegar algumas informações e vai criar isso aqui, dizendo que a inteligência artificial é só uma reorganização de ideias, mas tudo bem. Já que estamos falando de inteligência artificial, vamos fingir que é, né? Ele já nos traz diretamente para a parte do editor de sites. E observa comigo, você tem aqui de fato uma landing page, só que ela não tem absolutamente nada a ver com o que eu pedi. Porque eu havia deixado bastante claro aqui no meu prompt, ó, que seria uma estética futurista estilo Space Tech. Que aí, nesse caso, ele não respeitou especificamente essas informações. É uma coisa muito comum de acontecer quando você vai utilizar essas ferramentas, etc. E aí você observa comigo o seguinte, ele já me traz aqui diretamente para o editor dos sites. Por exemplo, se eu venho aqui para fazer edição de sites, eu acho que é essa mesma interface. A interface é diferente. Mas tá, vamos utilizar então primeiro aqui para não confundir a sua cabecinha. Essa aqui é o criador de landing page utilizando o prompt. Que eu queria te mostrar que você tem os templates, aí dos templates você passa lá para outra fase. Essa fase aqui você já tem, por exemplo, algumas outras características. Então, por exemplo, eu gostaria mais de deixar aqui nesses tons de cor. Que eu só seleciono aqui, ó, que esse daqui ele muda de maneira bastante supostamente automática, né? Mas enfim. Então eu vou deixar aqui por enquanto e vou colocar aqui em continuar. E aí você cai aqui nessa interface, que seria a interface de edição. Na interface de edição, por sua vez, você vai ter aqui todo esse caminho. E aí você consegue, por exemplo, editar o texto, tá? Se você quiser que eu faça uma aula especificamente falando, eu acho que fica mais interessante. Esse aqui, como eu não gostei, eu não vou utilizar ele, porque ele não tem absolutamente nada a ver com o que eu quero. Inclusive essa imagem aqui, escolhe, apaga tudo. Vou fechar aqui, vamos nos focar nesse, que foi aquele anterior que nós fizemos. Eu começaria, por exemplo, alterando essa imagem aqui. Eu já vou até, inclusive, fazer isso, que aí você tem a opção de gerar imagem aqui, mas eu geralmente não vou confiar em gerador de imagens. Eu já vou deixar um vídeo aqui, inclusive, te explicando qual que é o gerador de imagens que eu utilizo, que ele é muito bom. Ele já me atende muito bem, funciona bem legal. Tá? Você pode colocar sua imagem personalizada aqui, ou qualquer outra imagem que você quiser. Vamos, então, fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui em alterar imagens. No caso, você já tem algumas imagens aqui. Só que nesse caso eu vou trazer um arquivo de imagem aqui que vai funcionar melhor para mim. Eu vou já selecionar uma aqui, vou colocar, por exemplo, essa imagem aqui, só para poder entendermos a lógica. Vou selecionar esta, ele vai alterar a imagem, isso, nesse caso ela está de acordo. E aí eu tenho, por exemplo, as outras possibilidades aqui. Inclusive ele já vai te dando algumas etapas do que é possível fazer aqui, mas enfim, isso aqui por agora e não é necessariamente uma coisa que eu quero. Aí eu vou querer, por exemplo, editar esse texto. Cliquei no texto, editar textos, ou por exemplo, diminuir o tamanho, porque isso aqui está muito grande. Vou diminuir mais ainda, 64. Quero diminuir as entrelinhas. E supostamente aqui você vai ter as possibilidades de fazer as edições dentro daqueles contextos que você tem. E aí você tem um editor de sites básico aqui, por exemplo, eu vou diminuir aqui essa imagem para jogar aqui. Nesse caso eu vou ter que fazer um vídeo mais específico, mas você vai ter que comentar aqui embaixo se ele faz sentido ou não. Mas basicamente, num sentido geral, se você não tem experiência nenhuma, você vai fazer as edições aqui. Aí, por exemplo, eu tenho aqui a minha página, que ela já tem as características que eu gostaria. Então, eu vou pegar o texto aqui, um vendedor treinado 24 horas por dia. Faço aqui edição de texto, seleciono tudo aqui, coloco o meu texto. Vou selecionar aqui, por exemplo, para alterar a cor. Venho aqui em outro texto, coloco aqui, por exemplo, esse tom mais escuro. Venho aqui, diminuo o tamanho disso aqui. Isso aqui é bem pequeno mesmo. Ele tem que ser menor, vou colocar em 16. 24 horas por dia está em 60, vou colocar em 48. E assim você vai sucessivamente fazendo as edições que você precisa. Robson, mas você está sendo muito rápido, você está passando muito por cima, não estou conseguindo entender nada. Não tem problema. Porque, na verdade, o objetivo aqui é você entender que existe essa possibilidade. E por que eu digo isso? Deixa eu colocar esse texto aqui, que esse texto ficou muito grande, e a cor dele também não está ajudando. Deixa eu colocar ele em branco, em preto aqui. A fonte aqui eu vou diminuir bastante. Coloquei em 16. Ele tem negrito, eu não quero em negrito. Volta para a cor natural. Isso, muito bem. Posso, então, por exemplo, alterar essa imagem aqui. Vou colocar essa imagem do notebook. Trocar imagem. Importar arquivos. Isso. É para você entender que é possível você customizar isso aqui. E a imagem não ficou exatamente como eu queria. O objetivo principal desse vídeo é você entender que tem a opção, que aí você pode, por exemplo, ir alterando as imagens. Nesse caso que não funcionou porque essa imagem é muito grande. Eu tentar montar ela aqui, ela simplesmente não funciona. Se você fizer dessa forma, ele vai isso. E aí aqui você vai conseguindo fazer as alterações. Aí você altera o texto, altera a imagem. Beleza. Feito isso, vou colocar aqui então em publicar. Aqui em publicar, ele vai gerar um link para mim, que seria um link
provisório. E aí, eu vou mostrar para você como é que você faz para fazer a conexão disso aqui com o seu domínio, que é bastante simples. O primeiro de tudo que você tem aqui é a opção de fazer o registro diretamente aqui dentro do Hotjar, mas eu não recomendo fazer isso. Eu vou te mostrar todo o processo, passo a passo, para você fazer lá no registro.pr. Por enquanto você tem esse domínio temporário, você pode clicar aqui em ver o site para saber como é que ele está ficando, inclusive fazer o teste no seu celular também. Por enquanto ele está assim, está uma coisa bastante simples, e é esse o objetivo mesmo para você criar um site com inteligência artificial, ou seja, um site bastante simples, não é verdade? Se você quiser aprender o site com mais profundidade, complexidade, todas as nuances necessárias para você, de fato, trabalhar com isso profissionalmente, você precisa clicar o link aqui embaixo. Porque eu não vou recomendar que você faça isso aqui como uma venda de serviço, você entregar isso aqui para o seu cliente, para você jogar dinheiro fora. E seu cliente não vai ter os resultados potenciais necessários se ele só tiver isso aqui, que isso é uma ferramenta muito básica para aquela pessoa que não tem como, de fato, criar o site de forma profissional. Beleza. Feito tudo isso, vamos então criar a conexão com as nossas informações. Vou vir aqui nos sites, eu vou colocar aqui lista de sites, e aí aqui embaixo eu vou ter justamente esse site novo. No caso, tem os sites novos que eu criei agora, e aí no meu painel eu vou clicar aqui em mudar domínio, e aí que começa a saga para você fazer essa conexão, mas é bem simples, eu vou te explicar tudo. Você clica em mudar domínio, e aqui que você vai colocar o domínio. Nesse caso seria landingpagebonita.com.br primeiro, para ver se ele vai puxar. Isso, no caso ele vai puxar, ele já puxa assim, é só colocar mesmo o nome original. E você coloca aqui em próximo, domínio adicionado ao seu site, continuar. E aí, nesse caso, você ainda precisa fazer a conexão entre as informações. Para isso, você vem aqui, você vai colocar aqui, ó, em Veja o Guia, que no caso o domínio não está conectado, clique em Veja o Guia, e aqui que você vai pegar as informações de DNS, beleza? Lá para o registro.br que eu vou mostrar para você como é que você faz isso aqui. Vou copiar isso aqui, você vai entrar nesse site. Aí você vai clicar aqui, ó, acessar minha conta. Eu vou então acessar minha conta aqui, e eu já tenho minha conta criada, no seu caso você vai ter que criar essa conta, só que o processo basicamente é o mesmo, tá? Depois que você criou a sua conta, você vai vir aqui em registro, aí você vai pesquisar o domínio, aí eu vou colocar aqui, ó, landingpagebonita.com.br, aí vai pesquisar aqui, tudo certo. Então eu vou colocar aqui, ó, em registrar. Depois eu vou ter que colocar o meu CPF ou CNPJ. Nesse caso eu vou colocar o CNPJ aqui, que aí vai ficar mais fácil. Isso. Continuar com responsável pela sua administração. Provavelmente foi uma outra coisa que eu tinha feito antes. Deixa eu colocar o meu CPF, que vai ficar melhor. Com as informações aqui eu já tenho tudo colocado. Clico aqui em li, aceito os termos e registrar. Quando você clicar em registrar, você vai receber a possibilidade de você selecionar como que você quer fazer. E aí, nesse caso, você recebe a seguinte mensagem: se você pedir registro de domínio, sai nossa fila de processamento com o número para lá, instruções de pagamento serem encaminhadas após a conclusão do registro. Feito tudo isso, eu vou ver aqui no meu painel, e aí eu já vou ter aqui, ó, tá vendo a landing page que eu gostaria. Nesse caso, eu vou clicar aqui em pagar. Só que eu não vou necessariamente pagar isso aqui, porque eu não quero registrar isso, tá? Isso aqui só tá dizendo. Vai ficar alguns dias disponíveis se eu pagar e vai ficar disponível para mim. E aí você tem, por exemplo, que é a quantidade de anos que você quer e, enfim, quanto maior a quantidade de anos que você ficar com aquele domínio, mais em conta ele fica no sentido anual, ou seja, do ponto de vista anual. Então, se no primeiro ano você pagaria somente R$40, no segundo ano você... Se no primeiro ano você pagaria R$40, no segundo ano você pagaria 38, um ano, 38, segundo ano, né? Tô explicando aqui mais ou menos para você como é que funciona. E aí, feito tudo isso, você clica aqui em prosseguir para o pagamento. Só que eu não vou fazer isso. Você tem aqui, ó, os chamados name servers, que são essas informações que estão aqui e que você vai pegar elas para colocar justamente lá no registro.br. Vou copiar essas duas informações então. Venho aqui no registro.br. Vou vir aqui em painel. Eu vou selecionar um outro domínio meu aqui, mas só para você entender a lógica. Entre um domínio qualquer aqui, vou rolar até aqui embaixo, e aqui eu vou fazer a mudança do DNS. O seu painel ele vai estar um pouco diferente disso. Então, nesse caso, você vai colocar em alterar servidores DNS. Qualquer que seja a função, você vai clicar para justamente conseguir alterar essas duas informações de cima. Você vai clicar em alterar servidores DNS, feito isso, aí você coloca ali essas duas informações que nós acabamos de trazer. ns1.dnspark e mesma coisa, ns2.dnspark. Feito isso, você clica em salvar alterações e vai pedir para você confirmar. Tendo confirmado, tá tudo ok. Finalizada a conexão, pode demorar até 72 horas para você conseguir de fato fazer ali e ter o seu site no ar com o seu domínio final, tá? Mas de novo, você vai voltar lá no seu editor. Nesse caso eu posso até inclusive voltar aqui de novo, clicar aqui no editar no site, porque eu esqueci só de mostrar que você também pode mudar, por exemplo, o link do botão. Que aí você vai clicar aqui
editar botão, você vai clicar aqui ó, em endereço do site. Se não tiver qualquer uma outra coisa, você tem que colocar endereço do site. É aqui que você vai colocar o link basicamente. Aí eu vou colocar assim, fazer orçamento agora, que é o caso lá do meu site, tá vendo? Aqui embaixo, você vai encontrar a lista de espera para o meu curso de páginas e landing pages, onde eu vou ensinar você a criar sites do absoluto zero. Você vai aprender a criar páginas absolutamente incríveis. No caso, você vai aprender a fazer tudo isso com a sua inteligência natural. Você não vai precisar de utilizar inteligência artificial. As únicas partes de inteligência artificial são na criação de imagens e outras coisas que é para facilitar o nosso fluxo de trabalho. Meu nome é Robson Oliveira. Não se esquece de se inscrever no canal e de clicar no sininho das notificações. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, comenta aqui embaixo. Olha o foguete! Eu vou aproveitar e já vou deixar aqui o vídeo onde você vai aprender a criar essas imagens com inteligência artificial de fato. E não essa inteligência artificial deles, que sinceramente eu não recomendo. Nesse caso, clica nesse vídeo aqui. Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e tchau!